E a OAB Maringá vai criar uma comissão para o enfrentamento da violência de gênero. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com a advogada Ana Cláudia Pirajá Bandeira, que é presidente da OAB Maringá. Olá, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante, falar de segurança pública, enfim, e explicar a nossa intenção na criação dessa comissão local, né, aqui em Maringá. Já existe e está no Estado. Eu gostaria de entender, então, como vai funcionar aqui com essa comissão, o que é exatamente? Então, na verdade, assim, veja, nós estamos numa situação que tem aumentado o número de crimes contra a mulher, né? Então, são crimes por violência contra o gênero, né? E são situações que nós temos que discutir. Por que isso está aumentando? O que é a violência? Será que a mulher, ela tem ciência de que ela sofre essa violência? Será que essa pessoa, e vamos até mais, né? Às vezes uma pessoa que ela tem um transexual, um homossexual, uma pessoa que tem uma opção sexual diferente daquela que alguém acha que é o padrão, ela pode sofrer uma violência. E aí é que entra o nosso questionamento. Essa pessoa, ela está ciente de que às vezes ela está sofrendo essa violência diária dentro da sua casa, com seus familiares, com pessoas que estão ao seu lado, com amigos que estão banalizando, com amigos que, supostamente amigos, e essa pessoa não percebe, ela se sente cada vez mais fragilizada. E isso acaba favorecendo realmente situações onde outros, né, aqueles que às vezes perdem o controle ou pessoas mais violentas, eles agridem porque eles se acham no direito de agredir alguém porque é mais fraco, porque é mulher, porque não tem a opção sexual que ele acha que deveria ter, por uma questão moral, por uma questão religiosa. Então ele agride e mata. E os casos estão aumentando? Pelo que nós temos observado, a gente está levantando essa estatística, os casos estão aumentando. E uma coisa importantíssima que a gente tem que trazer, que a gente tem que levar à sociedade, é que nós temos, sim, que exigir dos nossos políticos, exigir do nosso governo que dê mais condições para que a polícia possa trabalhar, principalmente quando existe uma morte violenta, que o ML atue de uma forma eficiente. O ML, ele tem essa função, é a polícia técnica, né? Ele tem essa função técnica de auxiliar na investigação do crime. Então, a presença deles é urgente? É urgente, é essencial. Eu preciso ter um laudo que ele retrate a realidade do caso. E esse laudo não é só do corpo. Esse laudo é do local. Como que aquela morte ocorreu? Se eu tenho falha nesse momento, eu vou ter um processo que já nasce falho. E muitas vezes, em razão de ter um processo um processo judicial que nasceu falho, ele vai terminar também com uma falha, ou muitas vezes sem conclusão. E chega o quê? A impunidade. E quanto mais impunidade eu tenho, mais eu vou ter aumento do crime. Porque a pessoa se sente impune e ela se sente forte. Essa comissão vai cobrar, então, esse trabalho mais eficiente do IML? Eu vou dizer assim, na verdade, o IML ele já faz um trabalho muito eficiente, a polícia faz um trabalho muito eficiente. Mas a estrutura é que não é dentro daquilo que eles têm. Eu digo até para vocês que talvez eles façam mais do que eles consigam, que eles podem, tá? Mas o que nós vamos cobrar junto, e nós vamos marcar reunião, chamar as pessoas envolvidas, porque nós queremos, como OAB, como defesa, aí sim, defesa dos direitos humanos, defesa da sociedade que está fragilizada, nós queremos cobrar que esses órgãos que são responsáveis, que são aqueles que nos dão o suporte na investigação de um crime, aqueles que nos dão o suporte para a segurança, que eles realmente tenham condições de exercer seu trabalho. Essa vai ser a nossa função. A função da OAB, eu não posso ir lá e punir alguém, mas eu posso cobrar do Estado que ele cumpra o que está na Constituição. E essa vai ser a nossa função.
Inclusive, a gente está falando essa semana, né, de um crime bárbaro, um crime contra uma mulher, Maria Glória, né, que foi assassinada no fim de semana, e de acordo com familiares que deram entrevista à CBN durante o velório, o IML chegou muito tarde, demorou para chegar. É uma questão de estrutura, né? Mas exatamente. É algo que realmente a família se queixou. É algo inaceitável. Eu não estou aqui falando, criticando. O IML não tinha condições, eles não têm estrutura para ir. E acabou levando 6 horas, me parece, também pelo onde eu soube. Não participei ainda, nós vamos conversar com a família para tentar acompanhar, e a OAB vai acompanhar juntamente com uma pessoa que nós vamos nomear, para estar ao lado, inclusive junto do IML, acompanhando o laudo. Levou um tempo muito longo para chegar e dar toda assistência. Isso tudo prejudica na cena do crime, prejudica na apuração do crime, na identificação para saber quem foi, na identificação das pessoas, dos criminosos. E nós precisamos, junto com o IML, saber o que eles precisam para que eles consigam exercer o seu papel. O papel do IML não é um papel apenas de atestar a morte. O papel do IML é um papel de investigação. Para atestar a morte, qualquer médico pode atestar. Mas eu preciso saber o que levou àquela morte, se ela não é uma morte causada por uma doença. Então, ela é uma morte que ela foi uma queda em casa, ela foi uma queda intencional, porque ele foi empurrado, foi uma queda violenta, ou foi um mal súbito? Então, esse tipo de situação, ele pode cabe ao IML, isso está na lei, que é o IML que tem que atestar e dizer o que foi que levou aquilo. Nós temos que saber, e o IML tem que ter essa condição para exercer seu trabalho. E aqui vem um papel nosso como OAB de cobrar do governo, né, cobrar daquelas pessoas que têm essa obrigação de zelar pelo Estado para que dê condições de que isso realmente aconteça, de que tenha o emparelhamento do IML, da polícia, para que eles possam exercer o papel pelo qual eles foram, né, são servidores. Essa comissão, ela já está trabalhando? Ela já tem algum caso, ou o caso Maria Glória será o primeiro? Nós temos em Curitiba a comissão já há muitos anos, né? Chama CEVIG, né? A Comissão de Estudos do Enfrentamento da Violência, do Combate à Violência de Gênero. E Maringá nós ainda não tínhamos a comissão montada. Logo quando nós assumimos a gestão, essa discussão do tema do enfrentamento à violência contra a mulher, né, e violência contra gênero, nós iríamos discutir junto com a Comissão da Mulher. Mas em razão do aumento de casos, do aumento da violência, de situações que estão envolvendo a nossa cidade, a região, nós entendemos que nós vamos ter que ter, sim, esse braço da CEVIG, que é o braço estadual. Então, nós já estamos conversando com alguns advogados, já temos o nome de alguém para presidir para a gente essa comissão, e essa comissão, junto com a Comissão de Direitos Humanos, junto com a Comissão de Direito Criminal, com a diretoria da OAB, Conselho da OAB, ela vai trabalhar no sentido de cobrar. O nosso papel é cobrar que se cumpra a lei, que se cumpra a Constituição. Tá? Então, nós temos, sim, nós temos a voz. Nós não temos a caneta para condenar e para botar atrás da grade, mas nós temos a voz para cobrar que seja cumprida a Constituição. Esse vai ser o nosso papel fundamental, exigir respeito. Bom, neste caso, quando a gente está falando de violência contra a mulher, né, eu queria entender exatamente o que é o feminicídio, né? Qual a diferença do homicídio e do feminicídio? Então, quando você está falando feminicídio, você já está vendo até o termo feminino, né? Então, esse termo, ele vem numa violência contra a figura feminina, por ser a figura feminina. É diferente de uma situação de um homicídio, onde, por exemplo, você bateu o carro, né, ou porque estava embriagado, ou intencionalmente ou sem intenção, e acabou matando alguém sem saber quem estava lá dentro. Ali ocorreu um homicídio. Ou você atirou uma bala perdida e morreu alguém. Eu não tive a intenção de matar alguém pelo gênero. No feminicídio, nós estamos discutindo o gênero. Eu mato por ser mulher. Eu mato por ser alguém de algum sexo ou de alguma opção sexual que eu não concordo,
que não é a minha. Então é uma violência contra o gênero. Tá? É um homicídio, mas ele tem essa situação que ela é definida por matar aquela pessoa pelo gênero que ela tem. Independentemente se o autor do crime é homem ou mulher? Independentemente se ele tiver numa situação de que ele matou por ser mulher, ele também caracterizaria. Isso é um tema muito importante, ele tem vários conceitos, várias pessoas que tentam definir, discutir, que mereceria aqui até um momento para você conversar com um criminalista. Não sou criminalista, né? Mas que possa te explicar, inclusive, que eu acho muito importante a sociedade saber, que em Maringá nós temos uma vara especializada de violência doméstica. Veja, a violência doméstica também é difícil, diferente do feminicídio. Quando eu falo em violência doméstica, eu estou falando de violência doméstica. São crimes que acontecem em razão da casa, exatamente. Né? Uma violência que se sofre porque o marido violentou a esposa, o companheiro, né? Enfim. Agora, quando eu saio desse ambiente doméstico e acontece uma violência contra a mulher, aí eu já vou entrar no feminicídio. Mas nós temos as varas especializadas, nós temos varas e nós temos assim como proteger essa pessoa. Porque às vezes ela fragilizada, ela tem medo de denunciar. Ela não denunciando, e inclusive as pessoas, a lei mudou agora para que os agentes de saúde também denunciem, quando eles se deparam com mulheres vítimas de violência. Então, ela tem uma estrutura de apoio, porque às vezes ela tem medo de denunciar, e essa pessoa que é o criminoso, que não é ela, que aquele que é o criminoso, ela tem medo porque ele ameaça matar o filho, matar a mãe, matá-la depois que sair dali. Então nós precisamos ter esse fortalecimento. Nós precisamos que as pessoas entendam, quando elas são vítimas de violência, que elas não aceitem tipo de brincadeira discriminatória. É você respeitar o teu próximo. É falar mais sobre sororidade, que é esse amor, essa paz que a gente tem entre as mulheres, entre as pessoas. É você ter esse equilíbrio tão importante nos dias de hoje. Então nós precisamos falar mais sobre isso. E as pessoas que são vítimas dessa violência, elas têm que saber aonde elas vão procurar. Não adianta só elas saberem, olha, eu sei que tem uma lei que me protege, mas e agora? O que eu vou fazer? As faculdades estão, vamos pensar, em recesso. Quem eu procuro? Você tem o Ministério Público, você tem a polícia, você tem aqui em Maringá nós temos o núcleo, né, na UEM, você tem vários, você tem a Defensoria Pública, você tem a OAB, você tem como você procurar alguém para que te dê todo o apoio. Bom, mas então se está aumentando o número de casos de violência contra a mulher, né, além da criação de uma comissão como esta na OAB, de manifestações, inclusive a família e os amigos da jovem Maria Glória vão fazer uma manifestação no sábado, uma manifestação pedindo paz contra a violência, contra casos de feminicídio. O que mais pode ser feito? O que a sociedade pode fazer, então? Por exemplo, uma punição mais rigorosa, mais severa, seria o caso? Olha, eu penso que o que nós precisamos ter é a punição. Como eu te falei, eu não sou criminalista e poderia aqui estar avançando numa esfera que não é minha. Mas eu tenho comigo que muitas vezes a pessoa que comete um crime, muitas vezes ela comete esse crime porque ela acha que ela não será punida. Então não importa se ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos de cadeia. O que importa é que ela saber que ela vai ser punida. Então o grande problema hoje nosso é que as pessoas que cometem crimes, elas contam que elas já com a expectativa de não ser punida, que esse processo não termina, que a polícia não vai conseguir investigar, porque nós não temos estrutura para isso, que o processo vai ter falha, ela vai conseguir anular. Então ela conta com a impunidade, por isso que ela vai continuar cometendo crime. É lógico que fora essa questão, existe também uma questão de doença mental, que pode estar envolvida, que seria pelo uso da droga, né? E existe também uma situação muito importante que a gente tem que discutir, e que tem feito até uma campanha, esses dias eu estava vendo na internet, que é a gente mostrar muito bem e deixar muito claro que quem é o agressor é o estuprador. É aquele que matou. Não é a mulher que estava no lugar porque ela estava no bar às 11 horas sozinha, porque ela quis tomar um vinho, porque ela estava nervosa, cansada, estressada. Não é a mulher que estava na praia, curtindo o sol, ou estava na piscina.
Ela não é, mas por que ela estava com aquele biquíni? Ela tem o direito de estar. Então isso é muito importante. Porque a sociedade, ao invés dela apontar para o criminoso, ela aponta para a vítima. E toda vez que acontece um crime, ela faz um pré-julgamento da vítima. O que a vítima estava fazendo lá esse horário? A vítima pode estar lá naquele horário, ela é vítima. E nós precisaríamos entender um pouco mais o que a família está passando nesse momento de dor, para entender por que esse criminoso tem que estar atrás das grades. Tá certo. Vamos falar mais sobre esse assunto em outras oportunidades. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Nós conversamos com a advogada Ana Cláudia Pirajá Bandeira, presidente da OAB Maringá. Falamos aqui sobre o combate, o trabalho que a OAB está realizando para o enfrentamento da violência de gênero.